crises de relacionamento. A gente tem crise em relacionamento em todo lugar. Todo lugar. Gente, a gente tem crise de relacionamento dentro de casa. E aqui, seja casado, seja solteiro, a gente tem crise. Eu não sei se vocês têm uma família igual a minha. Pastor, como é a sua família? A gente não é perfeito. E a gente já pegou não é? Não sei se vocês também têm essa família, né? Então, nós somos em 4 irmãos, né? Já tanta confusão, já aquela situação que a irmã não fala, o irmão não fala, mas depois tudo se ajeita. Quem tem essa família igual a minha, gente, levanta a mão, né? A gente tem crise na família, nem todo a gente concorda. Ei, gente, a gente tem crise de relacionamento dentro do casamento. Tem crise de relacionamento dentro do casamento. Tem crise de relacionamento com amigos. Principalmente essa época de política é uma confusão. Aquele que era seu amigo não é mais seu amigo. Aquele que ele elogiava, ele cancelou no Instagram, né? É crise. Gente, tem crise em condomínio. Essa semana eu escrevi um artigo, vale a pena você depois ter acesso, também está lá no Jornal O Povo. Gente, não é fazendo propaganda não, é fazendo propaganda, né? Porque eu escrevo lá para ele. Seja um bom vizinho, 10 regras para ser um bom vizinho. E eu dei um recado para o meu condomínio, né? Tem aqui meu vizinho aqui do condomínio, né? Então, um recado para o meu condomínio, como ser um bom vizinho. Ei, gente, tem crise de relacionamento na igreja. Tem crise de relacionamento na igreja. Você entra na igreja, pastor, esse lugar é tão lindo, né? O pessoal tudo rindo, tudo se abraçando. Ei, fale com 15 pessoas, ele fala com 30. Ai, pastor, isso aqui é o céu. Ai, meu Deus. Não, gente, não é o céu. Está todo mundo em treinamento aqui. Está todo mundo. Por quê? Porque tem crises. Crises. Essa palavra para você que está comigo nas unidades prisionais. Quem sabe não, com certeza. Você vive em crise, não apenas porque está nessa situação, mas crise de relacionamento na cela, crise de relacionamento com policiais penais com crise de relacionamento. E quando eu olho aqui a carta de Filipenses, eu quero ler com você, Filipenses 2, 3 e 4, Filipenses 2, e eu vou ler os versículos 3 e 4. Estão comigo, pessoal? Diz assim: nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando a gente estuda a carta de Filipenses, Paulo traz um entendimento de que aquela igreja estava tendo problema de relacionamento. Com certeza, quando você lê, você vê uma igreja que tem crise de relacionamento. E aí ele traz 3 situações que, se a gente não cuidar, elas vêm, né, elas trazem crise nos relacionamentos. Primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre ambição egoísta. Vamos ser sinceros, gente. Toda crise em um relacionamento, e eu não quero repetir novamente, mas imagine casamento, relacionamento com filho, relacionamento no trabalho, crise no relacionamento tem a ver com egoísmo. Vamos ser honestos, a gente entra em crise de relacionamento quando a gente pensa só na gente, Fernanda. Quando eu olho só para mim, não eu que tenho razão, sou eu que mereço, sou eu. Egoísmo estabelecido na nossa vida vira crise. O apóstolo Paulo diz assim: tem egoísmo, tem crise. Tem egoísmo, tem crise. E aí, ambição egoísta, ele fala sobre vaidade. O que é vaidade? Crise, quando tem vaidade, gente, é o prestígio pessoal, é a minha reputação, é a minha imagem. Se a gente for olhar a questão de vaidade, sem, às vezes, não é intencional, não é nem de propósito, mas quantas pessoas caem na tentação
Maior do que riqueza, ser rico é ser reconhecido, convidado para participar das mesas seletas, ser conhecido pelo nome, ter lugar de fala, fama, até ter pessoas que adulam, bajulam. Vaidade. Salomão, ele em seu livro fala vaidade, tudo é vaidade. Assim, como a vaidade, como o orgulho entra no nosso coração, e porque vaidade e orgulho entram no nosso coração, a gente vai ter problema de relacionamento e egocentrismo. Não apenas olhar para mim mesmo, mas perceber no outro um inimigo. Perceber no outro inimigo. Se a gente não se a gente não parar para pensar, se a gente não for honesto com a gente mesmo, a gente vai começar a achar que a pessoa que está do nosso lado é inimigo. É inimigo. O apóstolo Paulo, ele traz uma solução, e eu quero falar sobre solução. Como crescer em fé, essa fé antifrágil, que diante do caos, diante da situação, diante de crise de relacionamento, diante de situações que a gente passa no nosso dia a dia, como vencer, como sair melhor, não apenas sair melhor, sair mais sábio, sair mais forte, sair com uma fé maior. E aí vamos para Filipenses, eu quero ler Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, e eu vou ler do 5 ao 11, Filipenses capítulo 2, eu vou ler do 5 ao 11, estão comigo, pessoal? E ele começa: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como arrancar a vaidade, como tirar a ambição egoísta, o egoísmo, o egocentrismo da nossa vida, como no meio da crise de relacionamento a gente sair melhor. E aí eu quero olhar para Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz assim, igreja, ele está falando aqui para a igreja, olha, a gente vai ser melhor, nós vamos crescer olhando para Jesus. E aí eu aprendo com Jesus, e Jesus pensa nos outros, não em si mesmo. Jesus pensa nos outros, não em si mesmo. E onde é que eu encontro isso? Quando eu olho para Filipenses capítulo 2, eu vou ler Filipenses 2, e eu vou ler os versos 5 e 6. 5 e 6. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. E se você continuar, ele se esvazia, vindo a ser servo, torna-se humano, encontrado em forma humana. Vou falar uma coisa E aí, se a gente quer sair mais forte em uma crise de relacionamento, e pode ser que você esteja vivendo dias maravilhosos, mas quem sabe, um dia na sua vida, quem sabe você já passou ou vai passar crise no relacionamento. Deixa eu falar uma coisa: não se apega na tua posição, não te apega na tua justiça própria, não se apega no teu título. E pega o texto e diz assim: tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Põe aí o verso 5, Filipenses 2:5, diz assim: tenha a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude. Se a gente quer sair mais forte nos relacionamentos, se a gente quer sair, eu suportei, eu não morri, não, eu não quero isso. A sua fé é muito maior, você sendo muito mais sábia,
você crescendo muito mais, você progredindo muito mais, você ajudando agora que você vai ajudar. Agora é que as pessoas vão perceber quem você é. E a base está aqui: seja a sua atitude parecida com Jesus. Seja a sua atitude parecida com Jesus. Gente, vocês já ouviram eu falar isso. De novo, eu vou falar de novo. Vou falar de novo. O que, pastor? Você não vai sair daqui melhor em matemática. Você não vai sair melhor aqui em geografia. Você não vai sair melhor aqui em política. Você não vai sair melhor aqui em história. Você vai sair melhor aqui aprendendo de Jesus Cristo. Igreja é sobre Jesus Cristo, igreja é sobre o reino de Deus, igreja é para eu e você, a gente sair completamente fora do que falam por aí. O que a gente aprende lá fora? Agora mostra aqui, agora mostra, coloca a tua posição, porque você tem razão, isso é injustiça, isso é injusto. O mundo diz isso. Hoje, para você sair da crise, dito pelo apóstolo Paulo, escrito aqui para mim e para você, quer sair da crise, quer sair mais forte, tenha a mesma atitude de Jesus Cristo. Tenha a mesma atitude de Jesus Cristo. Tenha a mesma atitude de Jesus. E qual foi a atitude de Jesus? Ele não olhou para ele. Ele não olhou para ele, ele olhou para os outros. O texto é claro, gente, sendo Deus, ele não se apegou. Ele não se apegou. Não desejou o seu próprio caminho, mas o caminho de Deus. O caminho de Deus. E porque ele trilhou esse caminho, Deus o exaltou. Porque ele trilhou esse caminho, ele foi dependente de Deus. Na crise, pensa no outro e se transforma em humano. Se transforma em humano. Muitas vezes na crise a gente perde a nossa humanidade. A tentação, escute isso aqui, gente, isso aqui é muito importante. Quando a gente estuda, por isso que eu falei até no domingo passado, para mim os primeiros capítulos de Gênesis é a base. Não são apenas capítulos de criação no sentido de aves, árvores, animais. Não, mas traz princípios maravilhosos. Quando a gente olha a criação, capítulo 1, capítulo 2, e a gente entra no capítulo 3, a tentação de Adão e Eva tem um fundamento. Tem um fundamento, gente. Eles perdem a humanidade e querem ser igual a Deus. Sabe qual a crise que a gente entra? É quando a gente deixa de ser humano. Nós entramos em crise quando deixamos de ser humano, e porque deixamos de ser humano sem pensar, a gente quer ser igual a Deus, e aí um Deus que não é Deus, e aí a gente não entende o outro, a gente não tem misericórdia, quando a gente pensar que a gente é o que? Perfeito. Quando eu acho que eu sou perfeito, eu não vou ter misericórdia do outro, Jorge. Eu me acho perfeito, eu não vou ter paciência com o outro. Tenham a mesma atitude de Jesus Cristo, tenham a mesma atitude de Jesus. Qual foi a atitude de Jesus? Se submeteu a Deus, ele foi humano, e ele sabia, ele conhecia a nossa humanidade, ele conhecia, porque ele criou todas as coisas, ele criou a minha vida e a sua vida, mas quando eu olho para Jesus, ele se tornou humilde, ele cresceu entre a nossa vida, ele dependeu do Pai. Há uma palavra para mim e para você hoje, gente, no meio da crise, se torne humano e dependa de Deus. Faça com que a sua fé esteja voltada para olhar para Jesus. Senhor, se eu for olhar para mim, se eu for olhar para a justiça, se eu for olhar para esse problema, se eu for olhar para o outro, se eu for olhar o que estão falando de mim, se eu for olhar para isso aqui, gente, a gente vai tomar outra proporção. A ambição, a angústia, a vaidade, o egocentrismo vai entrar na nossa vida, a crise vai ser estabelecida, mas se eu e você nós tivermos a atitude de Jesus, tudo se transforma.
a atitude de Jesus, tudo se transforma. E por causa dessa atitude, ele é o modelo para a minha vida e para a sua vida. O modelo é Jesus. O problema de Adão foi perder a humanidade, querer ser igual a Deus, e muitas vezes na crise a gente perde a nossa humanidade, a gente esquece que a gente precisa de Deus. E porque Jesus Cristo, ele foi humano e foi modelo. A segunda coisa que vence uma crise no relacionamento por causa de Jesus, olhando para Jesus, ele dependeu, ele ajudou, ele orou, ele edificou, você não vê palavras na boca de Jesus, a maldição das pessoas, você não vê na boca de Jesus, ele critica a atitude, ele fala contra atitudes, mas naquela cruz ele não amaldiçoa. E o pessoal chegou não, pastor, você tem que se pronunciar, você tem que falar, você tem. Eu disse assim, poxa vida, quando eu olho para Jesus, nem tudo ele se pronunciou. Nem tudo, gente. Não, pastor, mas ele foi lá contra os fariseus. Jesus, gente. Jesus, eu não sou Jesus. Ele conhecia o coração das pessoas, ele poderia falar. E você vai encontrar uma situação onde ele fala diretamente ali, critica a atitude, mas naquela cruz, diante de fariseus, diante de quem o crucificou, diz: Senhor, Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que fazem. Não fazem o que. Quer sair da crise mais forte, quer sair da crise mais sábia, mais sábio, quer sair da crise parecido com Jesus, quer sair da crise fora dos valores desse mundo. Aqui nós estamos para aprender valores do reino de Deus, sabedoria do reino de Deus. Toma, se coloca, olha para o próximo. E por que olhando para o próximo a gente serve? Fala comigo, servir. Fala comigo, gente, a gente serve. Eu quero ler, e eu vou ler, Filipenses capítulo 5, verso 7. Filipenses capítulo 5, verso 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Servir. Se tem algo que a gente prega na igreja, valoriza na igreja, não é aquilo que a gente faz, mas é a quem nós servimos. Carregamos um DNA, carregamos um coração de uma igreja que serve. O Ame Seu Vizinho foi uma amostra daquilo que a gente faz, anos e anos servindo pessoas, alcançando pessoas, fazendo com que pessoas se tornem melhores. Uma igreja que serve, servir toca o coração das pessoas. Servir, gente, no meio da crise, você quer alcançar o coração da pessoa. No meio da crise, você quer sair mais forte. No meio da crise, você quer que Deus seja exaltado. No meio da crise, serve, abençoa. 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 Eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo com a neném. A gente morávamos ali na Aldeota e tínhamos saído de numa reunião aqui da igreja, e estava eu com ela indo para casa, e paramos em determinado cruzamento com uma determinada inclinação, e ali no sinal só tinha um carro na frente e eu atrás com a neném. O sinal abriu, a pessoa não saiu, e aí o pior que não saiu, o carro veio descendo dele. Eu descendo, eu buzinando, e não tinha condições de voltar, parecia um carro atrás, e ele vindo e pum, bateu no meu carro. E ele tinha, como é o nome, um reboque, né? E entrou no carro, foi um estrago até considerável. E aí, eu ali com a neném, esperando o cidadão sair.
Nada. E eu disse, pai, neném, eu vou lá. Meu amor, cuidado. Não, meu filho, vou ter cuidado. Fui lá. Aí fiquei do lado ali da porta dele, né? Tudo escuro, isso filme, aí eu bato. Daqui a pouco, baixo o vidro. Completamente bêbado. Ele olha para mim. O que foi? Eu disse, eu bati no meu carro. Eu não, bati em carro de ninguém, não. Eu só bati no carro. Não bati em carro nenhum. Disse, o senhor bateu no meu carro, tá ali, desceu. Aquela hora, gente. Aquela hora. Sabe aquele Espírito de Jesus? Eu olhei para aquele homem. Olhei e disse assim, Senhor, sou nessa condição, nessa hora, bêbado, você não sabe nem para onde que o senhor está indo. Como é que está a sua família? Como é que está? E aí eu disse, olha, essa não é a vida que Deus traçou para você. E aí ele abre a porta do carro, e aí eu começo a orar por ele. Ele disse, só um minutinho, fui lá para a neném, que assim, a neném pensa que eu estou brigando aqui com o cara, né? Eu cheguei, neném, o cara está bêbado, eu vou orar por ele, ora aí também. Aí eu voltei lá, e aí comecei a me abraçar com ele, e aí comecei a abençoar a vida dele. Comecei a abençoar a vida dele. Eu imagino os carros do lado passando, vixe, bateu, estão brigando, né? Gente, foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. E dali, daquela batida, ele, vamos lá para casa. Eu disse, vamos para casa do senhor. Ele ligou para a esposa dele, olha, é aqui, eu encontrei com um pastor aqui, e eu estou levando ele para casa. E aí terminou aquela noite, gente, eu e a neném na casa deles. E a esposa dele assim para mim, pastor, anos e anos eu tenho orado pelo meu marido ter uma experiência com Deus. Ter uma experiência com Deus. Tinha 2 filhas e um filho, a esposa e a filha eram de uma outra igreja. O filho começou a frequentar a nossa igreja, voltou à igreja, hoje está na outra igreja, é casado, constituiu família. Deixa eu falar uma coisa, sabe por que eu entrei naquela casa? Porque eu servi. A sociedade era, tira foto, chama a perícia. Está errado? Está não, gente. Mas ter o sentimento de Jesus serve. No meio da crise, quer acabar a crise, serve. No meio da crise, quer acabar a crise, ama. No meio da crise, quer acabar a crise, serve. No meio da crise, serve. No meio da crise, serve. No meio da crise, serve. A sociedade não diz isso, mas nós não estamos aqui para aprender o que a sociedade diz. Nós estamos aqui para aprender a sermos iguais a Jesus Cristo. Sermos iguais a Jesus Cristo. Sermos iguais a Jesus Cristo. Se submeta. Ame, pare, no meio da crise, se submeta, sirva. Sirva. Eu estou concordando? Não. Mas eu vou servir, eu vou amar. Eu tenho direito? Tenho. Mas eu vou servir, eu vou amar, porque por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo serviu, gente. Jesus Cristo serviu, amado. Dependendo se está igual a você. Se não estiver igual a você, você é odiado, é bloqueado, é criticado. E às vezes eu acho que tem uma página na Bíblia que eu acho que não tem toda a Bíblia, não tem toda a Bíblia. Qual é, pastor? Que eu até checasse na Bíblia, tem?
Atos 10, 28. É melhor você checar se a tua Bíblia tem esse texto aí também. Atos 10, 28, o pessoal vai colocar. O contexto é Pedro, ele foi levado para pregar o evangelho Cornélio, obrigado, neném. Cornélio. E aí, não, eu não vou não, os caras não. Aí Deus se apresenta, faz tudo e Pedro vai. Bota aí Atos 10, 28. Atos capítulo 10, verso 28. Ele diz uma coisa, vocês sabem muito bem, enquanto o pessoal da mídia vai colocar. Atos 10, 28. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se ou mesmo estar junto, visitá-lo. Associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou. Fala comigo, gente. Mas quem? Deus me mostrou que eu não deveria. Você sabe ler? Eu não deveria chamar impuro ou imundo. Não, eu acho que deve estar errado, João Vitor. Eu acho que alguns nem não sei se são inteligentes. Por isso que eu acho que essa página não deve estar em toda a Bíblia. Porque o que tem de oração negativa, o que tem de seguidor de Jesus que não tem coragem de orar e abençoar uma pessoa. E quando eu olho esse texto, Deus, fala comigo, gente. Deus diz: não chame ninguém impuro ou imundo, quanto mais trate uma pessoa como impuro ou imundo. No culto passado, eu disse assim: gente, vocês não têm nem noção quem eu oro abençoando. Aí chegou um e disse: pastor, se o senhor citasse o nome de uma pessoa ali, muita gente ia cancelar o senhor do Instagram. Escute isso aqui, gente. Quem você ora abençoando, é impossível você ter raiva dele. Não, vocês não ouviram, não. Quem você ora abençoando, é impossível você ter raiva dele. É impossível você ter raiva dele. Pastor, abençoa. Mas aquele também. E ela também. Mas também. Também. Mas o seu também. E esse aí também. Esse aí também. Esse aí também. Porque aqui é sobre tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes, gente, eu não sou perfeito, não. Se você quiser olhar minha humanidade, minha imperfeição, é só conversar com minha mulher. Não sou perfeito, não. Mas ela vai dizer: Constante é perfeito, não, mas que é crente, é. Ele é crente. Ele é crente, e ela também. A gente abençoa, gente, a gente abençoa, a gente abençoa, a gente serve, a gente abençoa, a gente abençoa. Por quê? Porque quando a gente abençoa, as portas se abrem. Eu vou concordar? Não. Quer dizer que eu vou ser íntimo? Não. Tem de vós o mesmo sentimento. Ele pensa no outro, ele serve, mas o que Jesus Cristo também faz? Filipenses 2:8, eu vou ler, ele se sacrifica. Fala comigo, gente, ele se sacrifica. Verso 8, ele diz assim: ele foi obediente até morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de
cruz. Eu não sei que tipo de evangelho se prega, onde não existe mais sacrifício. Não é sobre conquistar Deus, eu vou sacrificar para chamar a atenção de Deus. Eu vou sacrificar para ganhar de Deus. Não, o evangelho é sacrifício, gente, é morte, é cruz. Servir custa, fala comigo, gente, servir custa. Servir custa. Custa o seu tempo, custa seus recursos, custa. Servir custa. Mais uma vez, se você ler a parábola do samaritano, lá um cara é assaltado, dado como morto, passa o sacerdote, olha e vai embora, passa o levita, olha e vai embora, passa o samaritano, ele para, Artenísio. Ele para. E ele investe ali, ele cuida, bota no animal dele, leva para a hospedaria. A Bíblia diz que ele pagou. Ele o que, gente? Ele o que, gente? Pagou. Ainda disse, olha, cuida dele, eu vou ter que viajar, e eu vou voltar aqui, e se tiver mais alguma despesa, eu cubro, eu pago. Custa, gente. Para a gente custou ir na casa daquele senhor, ir lá, ouvir as conversas dele, sair tarde da noite, mas eu pago para ver alguém resgatado. Eu pago para ver casamento resgatado, eu pago para ver adolescentes de jovem tendo missão de vida, eu pago para arrancar as pessoas do inferno, eu pago para que Jesus Cristo seja conhecido, e eu sei que você paga do mesmo jeito, eu sei que você sacrifica do mesmo jeito. Agora já imagina a gente saindo daqui, não com um conceito humano, mas no meio da crise, a nossa fé ser muito maior, a gente ser muito melhor, a gente crescer mais e mais, a gente, ao invés de quebrar ou não mudar, nós vamos sair daqui melhor, porque no meio da crise eu vou me submeter a Deus, no meio da crise eu vou servir, e no meio da crise vou me sacrificar. Para quê, pastor? Para que Deus seja glorificado. Por que Jesus Cristo fez isso? E aí você vai encontrar Filipenses capítulo 2, eu vou ler versos 9 a 11. 9 a 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima sobre todo o nome. O 10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, e não para a glória de Deus Pai. Mateus capítulo 5, vocês são luz, vocês são sal, brilha a luz de vocês, e eles vejam em vocês a glória de Deus, e deem glória a Deus, gente, glória a Deus, glória a Deus. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: poxa vida, que atitude maravilhosa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Cuidado, gente. Podemos estar construindo algo que é a glória para a gente. Podemos estar construindo algo que chama a atenção para a gente. E a glória seja dada para Jesus Cristo. A glória seja dele, a glória seja para ele. Fico feliz. A forma como Deus tem nos abençoado, tem nos levado para abençoar pessoas, uma igreja que ajuda outras igrejas, e uma inspiração para as pessoas serem iguais a Jesus Cristo. Essa manhã veio uma senhora aqui agradecer porque a casa dela foi reformada por essa igreja, eu nem a conhecia, não foi, a aprovação, né, Débora, não passou por mim, ela foi abençoada. Eu olhei para ela e disse assim: você foi abençoado? Foi, a sua casa está reformada? Tá, faça do mesmo jeito para outra pessoa.
Pode não ser que para ela não seja reformar uma casa, mas está na sua mão, faça. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão, nós estamos construindo eternidade. Nós estamos construindo o que, gente? Nós estamos construindo o que, gente? Eternidade. E se nós estamos construindo eternidade, eu e você não fomos chamados para algo que sustenta e constrói aqui nessa terra. Nós estamos chamados para algo que constrói a nossa eternidade. E na eternidade a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. Eu vim hoje aqui dizer para você, está passando por problema, está passando por crise, ou passou, ou como você está, pastor, eu passei, eu estou bem aqui, mas o meu coração está, Deus sabe, quebrado não estou, mas Deus sabe como é que eu estou. Deixa eu falar uma coisa, você vai sair daqui mais forte, você vai sair mais sábio, você vai sair mais cheio, você vai sair aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Ei, a sua crise vai ser uma oportunidade para outras pessoas. Aquilo que você está passando, você vai sair daqui melhor, porque você vai imitar Jesus Cristo, você vai dar o passo atrás, você vai começar a servir, você vai começar a sacrificar, você vai começar a abençoar. Não quer dizer que a intimidade vai voltar, não, mas você vai abençoar, porque você vai levantar o nome do Senhor Jesus através da sua vida. O seu testemunho vai ser diferente. Seu testemunho vai ser diferente. O nome de Jesus Cristo vai ser exaltado. O nome de Jesus vai ser exaltado. Eu me lembro, e até faz tempo que eu não vou lá, estou até devendo essa visita, mas me lembro que eu saí no domingo aqui e fui visitar uma das unidades prisionais. Na verdade, eu visitei 3 unidades prisionais. E eu escolhi uma. E naquela unidade prisional, e aqui, por favor, o pessoal das unidades prisionais sabe o que é que eu estou falando, mas me permitam não entrar muito em detalhes. Mas essa unidade prisional, todas têm as suas dificuldades, mas essa é bem complicada. E eu escolhi justamente ir nessa unidade prisional. E ali eu te preguei, fiz ceia com eles. E foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. E quando a gente terminou, um grupo deles veio conversar comigo e disse assim: pastor, por que o senhor veio para cá? O senhor poderia ter ido para outras unidades, mas por que o senhor veio para cá? E eu disse: não entendi a sua pergunta. Assim, não, por que o senhor escolheu justamente estar com a gente aqui? Eu olhei para aquele grupo e disse assim para ele: porque se Jesus pudesse escolher uma unidade, com certeza ele passaria aqui. Ele passaria aqui. Nós nos abraçamos. Nós choramos juntos. Nós oramos juntos. Não sei se eu vou ver essas pessoas mais. Só que o meu sentimento, gente, é que na eternidade, pela graça de Jesus, Ele mesmo vai te pegar na minha mão, me apresentar diante do meu Pai. Disse: Costa Neto, quando eu estava preso, você foi me visitar. Não sei o que é que o Pai vai ouvir da boca de Jesus a respeito de você. Filho, eu sei. Muito obrigado, porque você permaneceu e não abriu a boca. Muito obrigado, porque mesmo sendo injustiçado, você não abriu a boca. Muito obrigado porque você foi me visitar. Muito obrigado porque você investiu. Muito obrigado porque você pagou. Muito obrigado porque você parou. Muito obrigado que não foi a respeito do teu nome, não foi a respeito daquilo que representa você, foi a respeito do meu filho. Eu vim dizer aqui, meu irmão, fé antifrágil. Uma fé antifrágil. Uma fé antifrágil. No meio do caos, a gente vai sair melhor.